Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos dar uma olhada mais a fundo num fenômeno que, assim, conquistou o planeta, o anime. Temos aqui um compilado de informações bem legais, incluindo uns trechos da Wikipedia, para a gente tentar entender o que é exatamente o anime, sabe? De onde veio, o que o faz tão único e como ele se espalhou pelo mundo. A ideia é desvendar essa forma de arte, que é, né, bem complexa, esclarecendo algumas ideias e descobrindo uns fatos, assim, bem interessantes. Por exemplo, essa informação eu achei incrível, de que já em 2016 a animação japonesa era responsável por 60% das séries animadas de TV no mundo. Isso dá uma dimensão do alcance. E claro, sempre tem aquela dúvida: é um gênero específico ou é algo muito maior? Certo, vamos começar a desembrulhar isso então. Primeiro, o básico, né? A definição. O que é anime? Fora do Japão, a gente usa essa palavra para falar especificamente da animação feita lá. Mas o curioso é que no Japão mesmo, anime, serve para qualquer tipo de animação, não importa de onde veio. É uma abreviação da palavra inglesa animation, né? Bem direto. Sim, é isso. E essa simplicidade aparente gera até um debate etimológico interessante, sabe? Há quem diga que o termo pode ter vindo do francês dessin animé, talvez por causa da popularidade do anime na França nos anos 70, 80, mas muitos especialistas hoje consideram isso um mito. O mais provável é que seja mesmo a adaptação do inglês animation. E antes, né, nos anos 70 e 80, era muito comum usar Japanimation. Mas anime acabou pegando mais a partir de meados dos anos 80 e substituiu quase que totalmente o termo antigo. Entendi. E aqui um ponto fundamental que às vezes o pessoal confunde. Anime não é bem um gênero, como, sei lá, terror ou comédia. É, na verdade, um meio de expressão, uma plataforma. Assim como o cinema, live action ou os quadrinhos, né? Dentro do anime cabe tudo quanto é gênero. Exato, exatamente. É um meio. E as raízes, olha, são bem antigas, muito mais do que a gente geralmente pensa. Dá para traçar paralelos com formas de arte tradicionais japonesas, como o zemakimono, aqueles rolos de pintura narrativos lá do século XI, sabe? Ou o teatro de sombras, Kage, do período Edo, e até o kamishibai, que é um tipo de teatro de papel do século XII. Essas formas já tinham essa ideia de narrativa visual sequencial. E tem mais, até influências ocidentais antigas, tipo as lanternas mágicas holandesas do século XVIII, e elementos visuais das marionetes bunraku e das gravuras ukiyo-e. Tudo isso é citado como possível precursor estético. E claro, o mangá, né, que é uma fonte direta e constante de inspiração. Nossa, fascinante pensar essa linha do tempo tão longa. Mas e os pioneiros mesmo da animação como a gente entende hoje? Quando eles surgem? Eles começam a aparecer lá no início do século XX. E eles estavam experimentando, sabe, bebendo de técnicas que vinham da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Rússia. Tem até um curta chamado Katsudou Shashin, de cerca de 1907. A autoria é desconhecida, mas talvez seja a animação japonesa mais antiga encontrada. Mas os primeiros trabalhos profissionais assim confirmados são de 1917. Aí entram os nomes que são considerados os pais do anime: Oten Shimokawa, Seitaro Kitayama e Junichi Kouchi. O filme mais antigo que sobreviveu até hoje é o Namakura Gatana, A Espada Cega do Kouchi, também de 1917. É uma pena porque muito material dessa época se perdeu. Uma parte considerável foi destruída no Grande Terremoto de Kanto, em 1923. Isso dificulta um pouco traçar essa história inicial com total precisão, sabe? Puxa, um terremoto, que complicado. E como foi nos anos seguintes? Anos 30, por exemplo. Gigante. Por causa disso e dos custos, muitos animadores usavam a técnica de animação de recortes, que era mais barata. Foi nessa época que Kenzo Masaoka e Mitsuyo Seo começaram a aprimorar a animação com células, o cell animation. Muitas vezes eles tinham apoio do governo para fazer curtas educativos ou até propaganda. E foi em 1933 que saiu o primeiro anime com som, Chikarato Ononuyo no Naka, O Mundo do Poder e das Mulheres. E o primeiro longa-metragem mesmo foi Momotaro Secret Sailors, de 1945, que foi patrocinado pela Marinha Imperial já durante a Segunda Guerra Mundial. Ah, então a guerra teve um papel direto aí também. Interessante. E quando veio o boom?
aquela era moderna que a gente mais associa ao anime hoje. A grande virada, assim, o ponto de inflexão, acontece nos anos 60. E o nome central para entender isso é o Osamu Tezuka. Ele é muito conhecido como o deus do mangá, mas ele foi igualmente fundamental para o anime. O que ele fez foi genial, na verdade. Ele pegou as técnicas da Disney, mas adaptou e simplificou, principalmente focando em usar menos quadros por segundo. Isso reduziu drasticamente os custos e o tempo de produção. Foi aí que nasceu a famosa animação limitada. Ah, sim. A animação limitada, que muita gente no Ocidente às vezes critica, né, dizendo que não é tão fluida. Exatamente. Mas foi uma necessidade que acabou virando um estilo característico. Essa técnica não era só para economizar, entende? Ela acabou moldando uma estética própria para o anime. Uma estética que valoriza mais a qualidade da arte estática, os personagens detalhados, os cenários ricos. E aí, para compensar a menor fluidez no movimento, eles usavam de forma muito criativa os ângulos de câmera, as panorâmicas, os zooms. Isso dava dinamismo de outra forma. E o sucesso estrondoso de Astro Boy, que foi ao ar de 63 a 66, adaptado do mangá do próprio Tezuka, provou na TV que esse formato funcionava perfeitamente e definiu muito do estilo visual e de produção que veio depois. E é impressionante pensar que do estúdio dele, o Mushi Production, saíram animadores que depois fundaram estúdios que são ícones até hoje, como Madhouse, Sunrise, Pierrot. Uau! O impacto do Tezuka foi gigantesco mesmo. E depois dele, como a coisa continuou evoluindo? Anos 70, 80? Bom, os anos 70 foram marcados pela explosão da popularidade dos mangás. E, naturalmente, muitas dessas histórias foram adaptadas para anime. Foi uma febre. O gênero mecha, de robôs gigantes, que o Tezuka também ajudou a popularizar lá atrás, ganhou novas formas. Tivemos os super robôs, tipos do Go Nagai, e aí no fim da década veio Yoshiyuki Tomino e revolucionou tudo com o Mobile Suit Gundam. Ele criou o subgênero Real Robot, que era mais sério, focado em política, guerra, com uma abordagem mais realista para os robôs. Gundam e depois Macross, nos anos 80, se tornaram franquias enormes que existem até hoje. E os anos 80, impulsionados pela bolha econômica japonesa, permitiram grana para investir em filmes visualmente muito ambiciosos, sabe? Experimentais até. Foi aí que surgiu Náusea do Vale do Vento, em 84, do Hayao Miyazaki, que foi tão importante que levou à fundação do estúdio Ghibli, logo depois, e também o icônico distópico Akira, de 1988. Sim. Akira. Nossa, visualmente é um marco até hoje, né? Impressionante. E aí a gente chega nos anos 90, que muita gente considera tipo uma era de ouro para a popularização global do anime. Pois é, os anos 90 foram cruciais para isso. Títulos como Neon Genesis Evangelion, Ghost in the Shell, Cowboy Bebop, eles não só fizeram um sucesso enorme no Japão, mas conquistaram um público grande e muito dedicado no Ocidente. Muitas vezes, essa chegada foi através de fansubs, fitas VHS copiadas, exibições em canais pagos. Foi um movimento mais underground no começo. Ao mesmo tempo, séries como Sailor Moon e Dragon Ball Z estavam sendo dubladas em dezenas de línguas e virando fenômenos infanto-juvenis globais na TV aberta. Mas o reconhecimento artístico definitivo, assim, para furar a bolha, veio em 2003. Foi quando A Viagem de Chihiro, do estúdio Ghibli, dirigido pelo Miyazaki, ganhou o Oscar de melhor animação. Isso não só quebrou barreira, sabe? Mas colocou o anime, aos olhos do grande público e da crítica internacional, em pé de igualdade com as maiores produções de animação do Ocidente. Verdade. O Oscar de Chihiro foi realmente um divisor de águas, mudou a percepção de muita gente. E já no século XXI, com a internet bombando, o streaming chegando, o que mudou mais? O século XXI consolidou tudo isso e trouxe uma nova explosão. Aumentou muito o número de adaptações de light novels e visual novels, por exemplo. Coisas como A Melancolia de Haruhi Suzumiya e Fate Stay Night fizeram muito sucesso. E, mais recentemente, a gente teve o fenômeno absurdo de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, o filme Mugen Train, lançado em 2020.
Ele simplesmente se tornou a maior bilheteria da história do cinema no Japão e uma das maiores do mundo naquele ano. Foi algo surreal. E esse sucesso todo não foi só um recorde, né? Foi um sinal muito claro de como as adaptações fiéis de mangás super populares, combinadas com uma animação de altíssima qualidade, no caso do estúdio Ufotable, se tornaram a fórmula dominante para o sucesso global massivo do anime na era do streaming. Sim, e junto com o Demon Slayer, a gente viu outras séries explodindo globalmente nesse período, certo? Parece que foi uma onda. Com certeza. Jujutsu Kaisen e Attack on Titan são exemplos perfeitos disso. Dominaram as discussões online, ganharam prêmios internacionais importantes. Attack on Titan, por exemplo, foi a primeira série não falada em inglês a ser coroada série de TV mais procurada do mundo em 2021. E Jujutsu Kaisen levou o mesmo título, reconhecido pelo Guinness World Records agora em 2024. Isso mostra uma demanda global que é gigantesca e continua crescendo muito. Incrível essa trajetória toda. Falando um pouco mais do visual, além daquela questão da animação limitada que você mencionou, o que mais caracteriza o tal estilo anime? Mesmo a gente sabendo que não existe um único estilo, né? Tem muita variedade. Verdade, a diversidade é enorme. Mas existem sim algumas convenções, alguns traços comuns que a gente percebe. O design de personagens, por exemplo. Geralmente, as proporções corporais tendem a ser realistas, ali entre 5 a 8 cabeças de altura. Mas aí tem o estilo chibi, né? Aquele cabeçudinho com corpo pequeno, que é muito usado para comédia, para dar um tom mais leve. E os olhos. Os olhos grandes e expressivos são quase um sinônimo de anime para muita gente, né? Isso é uma herança direta do Tezuka. Ele se inspirou na Disney, na Betty Boop, para conseguir transmitir mais emoção para os personagens, mesmo com orçamentos limitados e menos quadros de animação. Foi uma solução visual muito eficaz. Cores vibrantes e um sombreamento bem detalhado para dar profundidade também são bem comuns. Mas, como você disse, isso não é uma regra absoluta. O Miyazaki, do Ghibli, por exemplo, prefere olhos e cabelos com cores e proporções mais realistas nas obras dele. É verdade, o Ghibli tem um estilo bem particular e os cabelos super coloridos e com penteados impossíveis. De onde vem isso? É só para ser diferente? Boa pergunta. Frequentemente eles são bem realistas mesmo, tanto na cor quanto na forma. E tem aquele movimento exagerado que o pessoal chama de hair action, sabe? Para enfatizar a emoção do personagem. Uma teoria é que isso pode ter vindo das capas coloridas dos mangás infantis, que precisavam chamar a atenção na prateleira. Além disso, tem toda uma linguagem visual já estabelecida para emoções no anime. Aquela gota de suor gigante para indicar nervosismo, as veias saltando na testa para raiva, o rosto corado para vergonha, os olhos brilhando para um olhar intenso, até o famoso sangramento nasal em personagens masculinos, que geralmente indica excitação ou constrangimento extremo. É quase um código visual. E tem também o conceito de mukokoseki. Já ouviu falar? Mukokoseki, acho que não. O que significa? A ideia de desenhar personagens sem traços étnicos muito definidos, sabe? Que não parecem obviamente japoneses. Ah, interessante. E qual seria a ideia por trás disso? Facilitar a identificação do público global, talvez? Exatamente. Essa é uma das interpretações mais comuns. Ao não terem uma aparência tão marcada etnicamente, esses personagens poderiam, teoricamente, ser mais facilmente abraçados por audiências de diferentes culturas ao redor do mundo. Claro que existe um debate sobre se isso acaba diluindo um pouco a identidade cultural japonesa da obra, mas é uma característica bem presente em muitos animes populares. E toda essa expressividade visual que a gente está falando é muitas vezes amplificada por outro elemento que é crucial no anime: a música. Ah, sim. As músicas de abertura e encerramento são muito marcantes. Às vezes ficam na cabeça por dias. Muito. E geralmente usam J-pop, o pop japonês, ou J-rock, o rock japonês. Muitas vezes são artistas ou bandas famosas por lá, mirando também o mercado musical geral, não só o fã de anime. As insert songs, aquelas músicas que tocam em cenas-chave, também são super importantes para intensificar o drama ou a ação. E o que a gente tem visto mais recentemente é que as anisongs, as músicas de anime, se tornaram um fenômeno global por si só, muito por causa do streaming. O caso de Idol, da dupla YOASOBI, para a série Yoshinoko,
foi emblemático. A música liderou paradas globais da Billboard e da Apple Music em 2023. Foi um marco, mostrando a força que a música japonesa ligada ao anime ganhou no cenário internacional. Realmente, a música cria uma identidade muito forte para a série. E quanto aos temas e gêneros? A gente já falou que anime não é um gênero só, mas como eles se organizam lá dentro? É muita coisa, né? É muita coisa mesmo, a diversidade é imensa. Uma forma comum de classificar, que vem muito do mercado de mangá, é pela demografia-alvo. Tem o Kodomo, que é para crianças bem pequenas, o Shoujo, voltado para meninas adolescentes, o Shonen, para meninos adolescentes, o Seinen, para homens jovens adultos, e o Josei, para mulheres jovens adultas. Além disso, existem animes com temas explicitamente adultos, com discussões complexas, violência. E claro, tem o termo hentai, que se refere especificamente a conteúdo pornográfico. Existe também o eki, que é aquele que tem muita insinuação sexual, fanservice, mas sem mostrar o ato em si. É comum em comédias, haréns, e gêneros como o yaoi, romance gay masculino, e o yuri, romance gay feminino, que exploram relações homoafetivas, têm ganhado cada vez mais visibilidade e público. E claro, tem os pilares clássicos, né? Ficção científica, especialmente o subgênero mecha, Gundam é o maior exemplo. E fantasia, que pode ser inspirada tanto no folclore oriental quanto no ocidental. Pense em Inuyasha, ou Ah, My Goddess. E uma coisa muito comum no anime é a mistura de gêneros, tipo uma série ser fantasia e comédia ao mesmo tempo, como Dragon Half. Entendi, muita variedade mesmo. E os formatos de distribuição? Começou no cinema, foi para TV, como evoluiu? Isso, começou lá atrás no cinema, com os curtas. Depois veio a TV, com a primeira série lá nos anos 60, o Astro Boy. Aí, nos anos 80, com a popularização do vídeo caseiro VHS, depois Laserdisc, surgiram os OVAs, os Original Video Animations. Eram lançados direto para o mercado doméstico. Muitas vezes os OVAs tinham mais liberdade criativa, um orçamento maior por episódio, por não dependerem tanto da censura da TV ou das bilheterias de cinema. Foi um formato importante para obras mais experimentais ou adultas na época. Mais recentemente, com a internet, surgiram os ONAs, os Original Net Animations, que são feitos especificamente para distribuição online em plataformas de streaming. E o DVD, lá nos anos 2000, também foi muito importante porque popularizou o acesso a legendas e dublagens múltiplas, facilitando o consumo internacional. E uma característica marcante, especialmente em séries longas adaptadas de mangás populares como Dragon Ball Z ou One Piece, é a serialização forte. Histórias com arcos que duram dezenas, às vezes, centenas de episódios. Isso difere um pouco do formato mais episódico, com histórias fechadas por capítulo, que era tradicional na TV americana, embora o streaming esteja mudando isso bastante em ambos os lados, né? Hoje tudo é mais serializado. Verdade, o streaming mudou muita coisa. Falando agora da indústria por trás disso tudo. Os números são realmente impressionantes, não são? Absolutamente. É uma indústria gigantesca. Tem mais de 430 estúdios de animação no Japão, incluindo nomes enormes como Toei Animation, Sunrise, MAPPA, Madhouse, Production IG, Ufotable. Além do estúdio Ghibli, claro que tem um status quase mítico. Muitas dessas empresas se associam na AGJ, Associação de Animações Japonesas, e projetos grandes frequentemente envolvem colaborações entre estúdios. Para ter uma ideia de custo, produzir um único episódio de uma série de TV pode custar algo entre 100 mil e 300 mil dólares. É um investimento considerável. E o licenciamento internacional sempre foi uma parte vital do negócio, desde os anos 60, na verdade. Nos Estados Unidos, o grande boom de licenciamento veio mesmo nos anos 90. E quanto custa para trazer uma série para cá, por exemplo? Quanto valem essas licenças? Olha, varia muito mesmo. Anos atrás, uma série menor talvez custasse uns 90 mil dólares para licenciar. Uma série maior, mais esperada, podia chegar perto de 1 milhão de dólares. Hoje em dia, com streamings, os direitos de simulcast, que é poder exibir o episódio quase ao mesmo tempo que ele sai no Japão, podem variar de uns 1.000 dólares por episódio para séries menores, até mais de 200 mil dólares por episódio para títulos muito hypados. É um leilão, basicamente.
E além da licença, tem o custo da localização, né? Que é a dublagem, a legendagem, às vezes a adaptação cultural de piadas ou referências. Isso pode custar, em média, uns US$ 10.000 por episódio só para fazer a versão em inglês, por exemplo. Nossa, são valores bem altos. E nesse contexto todo, onde entram os fansubs? Aquelas legendas feitas por fãs. Eles tiveram um papel importante nisso tudo, né? Um papel histórico crucial, sem dúvida. Especialmente na época pré-streaming massa. Desde a época das fitas VHS, copiadas e trocadas pelos correios nos anos 80, até a distribuição pela internet nos anos 90 e 2000, os fansubs foram responsáveis por levar muitos e muitos títulos ao público ocidental. Títulos que talvez nunca chegassem oficialmente ou demorassem anos para chegar. Claro, sempre existiu a questão legal dos direitos autorais, né? Era uma prática tecnicamente ilegal. Mas muitos grupos de fansubers tinham um código de ética, assim, de parar a distribuição do material se a série fosse licenciada oficialmente na região deles. Com a chegada e popularização dos serviços de streaming legais como Crunchyroll, Netflix, iDive, que oferecem simulcasts com legendas oficiais e de boa qualidade, a necessidade e a prática do fansubbing diminuíram bastante, mas eles foram essenciais para formar o público e o mercado que existe hoje. Entendido, faz todo sentido. E o mercado global de anime hoje? Os números que a gente vê são de cair o queixo. São sim, é impressionante. A indústria global de anime foi avaliada em cerca de US$ 24 bilhões em 2019. E as projeções só crescem. Apontam para US$ 30 bilhões até 2025, e algumas projeções mais otimistas falam em mais de US$ 60 bilhões até 2032. É muito dinheiro. E um dado interessante é que quase metade da receita total da indústria já vem de fora do Japão. O mercado internacional se tornou fundamental. O streaming, claro, teve um papel enorme nisso. Plataformas como Netflix, Crunchyroll, iDive e até a pandemia de Covid-19, que levou mais gente a procurar entretenimento em casa, deu um impulso extra para a popularidade global do anime. A Netflix mesmo divulgou uns dados bem impressionantes sobre o consumo de anime na plataforma deles, né? Exato. Eles relataram que mais de 100 milhões de lares no mundo assistiram a algum anime na plataforma entre 2019 e 2020. E esse número subiu para 150 milhões em 2025. E disseram também que o anime aparece nos top 10 de conteúdos mais assistidos em quase 100 países. Isso levou a própria Netflix a declarar: anime não é mais nicho, é mainstream. E tem dados que mostram que, em 2021, nos Estados Unidos, os animes foram os programas de TV em língua estrangeira mais demandados pelo público. Isso mostra como o anime se integrou de vez na cultura pop global. Não tem como negar. E esse impacto cultural vai muito além do entretenimento em si, né? A gente vê influências em todo lugar. Muito além. Influencia a moda, por exemplo, desde o streetwear até a alta costura. A gente vê elementos visuais e narrativos em filmes e animações ocidentais, embora as adaptações live-action de animes feitas por Hollywood geralmente não funcionem tão bem, né? Com raras exceções. E tem a questão do soft power para o Japão. O anime ajuda a melhorar a imagem internacional do país. Lembra daquela vez que o Barack Obama agradeceu publicamente o primeiro-ministro japonês na época, Shinzo Abe, por karatê, karaokê, mangá e anime? Isso mostra o alcance. A gente viu até políticos no Chile e no Peru usando referências de anime em campanhas ou discursos. E o mais curioso, até o Vaticano lançou uma mascote em estilo anime em 2024, chamada Lucy. Nossa! Até o Vaticano. Isso realmente mostra que furou todas as bolhas possíveis. E a comunidade de fãs parece ser uma das mais apaixonadas e engajadas que existem. Extremamente engajada e muito globalizada. As convenções de anime, como a Anime Expo nos Estados Unidos, são gigantescas. O cosplay é uma manifestação cultural enorme por si só. Existem comunidades online massivas em plataformas como MyAnimeList, Reddit, Discord e Twitter, onde os fãs discutem episódios, criam teorias, compartilham fanart, fanfiction, AMVs, anime music videos. Termos como otaku ou weeb, que originalmente eram até meio pejorativos, foram ressignificados e abraçados pela própria comunidade. A Crunchyroll estima que existam cerca de 800 milhões de fãs ou pessoas interessadas em anime globalmente. Isso sem contar a China e o próprio Japão. É muita gente.
E muitos fãs, especialmente da geração Z, relatam sentir uma conexão emocional muito forte com os personagens e as histórias, usando o anime como uma forma de escapismo, de inspiração ou até para encontrar comunidades com interesses parecidos. E tem até o fenômeno do turismo de peregrinação de anime, onde fãs viajam para visitar os locais reais que aparecem nas suas séries favoritas no Japão. Essa conexão emocional é realmente muito forte. E isso me faz pensar naquela questão: o que define o anime, afinal? É só ser feito no Japão ou é o estilo? Porque hoje a gente tem animações ocidentais que são muito influenciadas, né? Como Avatar, A Lenda de Aang ou RWBI. É um debate interessante e que está sempre acontecendo. Tradicionalmente, a definição mais aceita sempre foi geográfica. Anime é animação feita no Japão. Ponto. Mas o estilo visual e narrativo do anime se tornou tão marcante, tão reconhecível, que produções feitas fora do Japão que emulam esse estilo são frequentemente chamadas de animação influenciada por anime, ou até anime style. RWB, que você mencionou, é um caso interessante. É uma produção americana, mas que foi até dublada e lançada oficialmente no Japão, sendo bem recebida por lá. Isso mostra como as linhas estão ficando um pouco mais fluidas, sabe? E não dá para esquecer da estratégia japonesa de Media Mix. Isso é fundamental para entender o sucesso de muitas franquias. Eles criam universos transmídia enormes, onde o anime é uma peça central, mas está conectado a mangás, jogos de videogame, light novels, brinquedos, músicas, eventos. Uma coisa alimenta a outra. Pensa em Pokémon, que é a maior franquia de mídia do mundo, ou Dragon Ball, Gundam, Demon Slayer. Todas usam essa estratégia de forma muito eficaz, gerando receitas bilionárias em diversas plataformas. Entendi. O Media Mix é poderoso, mas nem tudo são flores nessa indústria, certo? A gente ouve falar bastante sobre as condições de trabalho, que não são das melhores. Sim, esse é um ponto crucial e, infelizmente, recorrente nas discussões sobre a indústria de anime. Existem muitas denúncias e relatos sobre excesso de trabalho, prazos absurdamente apertados e salários muito baixos, especialmente para os animadores que estão começando ou que trabalham como freelancers. Muitas vezes é a paixão pela arte que acaba sustentando o sistema, sabe? As pessoas aguentam condições difíceis porque amam o que fazem, mas a pressão é imensa e casos de burnout são comuns. Felizmente, tem havido uma pressão crescente por mudanças. O governo japonês já prometeu prestar mais atenção a isso. Alguns estúdios grandes, como o MAPPA, anunciaram medidas para tentar melhorar as condições internas. Empresas estrangeiras que investem pesado em anime, como a Netflix, também têm feito investimentos em treinamento e buscando garantir melhores condições nos projetos que encomendam. E em 2023 foi formada a NAFCA, Nippon Anime Film Culture Association, que reúne diversos players importantes da indústria justamente para tentar buscar soluções para esses problemas. O objetivo é tornar o setor mais sustentável a longo prazo para conseguir dar conta dessa demanda global que não para de crescer. É um desafio contínuo, sem dúvida. Equilibrar a paixão e a produção com condições de trabalho justas. Que bom que existe um movimento para tentar lidar com isso, é importante. Bom, recapitulando então nossa conversa, a gente passou pela definição de anime. Vimos que é um meio, não um gênero, mergulhamos numa história super rica, com raízes bem antigas e uma evolução constante. Falamos das características visuais e narrativas que são tão marcantes e vimos como a indústria se tornou essa potência global, multibilionária, com um impacto cultural que vai muito além dos desenhos animados. Foi bastante coisa. Exatamente. Vimos como o anime é um meio incrivelmente diverso, né? Que nasceu lá no Japão com suas particularidades culturais, mas conseguiu transcender todas as fronteiras. A trajetória toda do anime mostra bem como uma expressão cultural que era local pode se tornar universalmente relevante, conectando milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo através de histórias, estilos visuais, emoções. Hoje em dia, não dá mais para pensar em anime só como desenho japonês. É uma força cultural e econômica gigantesca que molda uma parte importante do nosso cenário global de entretenimento e cultura pop. Com certeza.
Entender o anime hoje, então, é fundamental para entender uma fatia bem significativa da cultura pop contemporânea. Não tem mais como ignorar, né? Sem dúvida nenhuma. E pra gente fechar, talvez fique uma reflexão, né? Se o anime evoluiu tanto desde as suas raízes nas artes tradicionais japonesas até se tornar esse fenômeno global impulsionado pela tecnologia digital, qual será o próximo passo? Como será que as novas tecnologias, sei lá, inteligência artificial na produção, realidade virtual, metaverso, quem sabe, vão continuar moldando essa linguagem visual e narrativa que é tão única do anime e, ao mesmo tempo, consegue ser tão universalmente atraente? É algo para a gente ficar de olho nos próximos anos, com certeza. O que será que vem por aí? Uma ótima pergunta para a gente terminar a nossa exploração de hoje. Deixa a gente pensando mesmo. Esperamos que esta análise tenha sido esclarecedora e interessante para quem nos ouviu. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Foi ótimo discutir tudo isso. E a gente se encontra na próxima. Até lá!